Fala, investidor! Tudo bom com você? E quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Fleury, que estão acumulando uma queda no momento em que eu gravo esse vídeo aí de aproximadamente 33% nos últimos 12 meses. Então, se você está preocupado, querendo saber mais sobre a empresa, vem comigo aqui no vídeo até o final, pois vou dar minha opinião, vou falar o que eu acho sobre Fleury. Além disso, eu já vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. E também deixar o like, pois é muito importante para mim, me ajuda muito você clicar aí no botão de curtir, tá ok? Então agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui na análise na tela do meu computador. Bom, vou passar aqui alguns destaques do resultado da Fleury referente ao ano de 2021 e o quarto trimestre de 2021, pois foi o último resultado que a empresa reportou ao mercado. Estou aqui com a apresentação aberta, já vou pular aqui para a parte do EBITDA, que é uma métrica muito interessante para você analisar, tá? Quando você for olhar para a Fleury. Então a gente consegue ver que o EBITDA, eles colocaram o EBITDA recorde em 2021, ou seja, as ações estão caindo, mas ela está batendo o recorde no EBITDA, então é um ponto de atenção aqui para você. Aí a gente consegue ver que eles saíram de 848 para 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão e 100 milhões, então um crescimento de 28% no ano. No quarto trimestre, eles tiveram uma perda aqui no EBITDA, né? Diminuiu de 308 milhões para 255 milhões. Aqui eles informam o que aconteceu, né? Falaram que a redução em função do quarto trimestre de 2020 ter vindo muito forte, porque tem a questão da sazonalidade. O quarto trimestre no nicho da Fleury costuma ser um trimestre mais fraco, tá? Onde a empresa costuma apresentar resultados mais fracos. Porém, no ano de 2020, como teve toda aquela fechada no início do ano, nos primeiros trimestres, teve aquela fechada, lockdown, aí aconteceu que teve uma demanda reprimida e o resultado comparativo, o resultado do último trimestre de 2020 veio muito forte. Então, o que eles falam, devido à base de comparação forte e também à sazonalidade. Ou seja, o quarto trimestre é um trimestre mais fraco. Então, não é um ponto para você ficar desesperado, porque o resultado do quarto trimestre não veio tão forte. Aí o lucro também aconteceu a mesma coisa, queda de 57%. No ano, que é interessante você olhar, ela bateu o recorde aqui no lucro também, 374 milhões em lucro, crescimento de 37%, crescimento bem expressivo. Quando a gente olha para o quarto trimestre, uma queda de 57%, devido ao EBITDA que veio mais fraco, conforme eu já mencionei logo acima, e a questão do CDI que subiu e ela aumentou um pouco o endividamento. Então, ponto de atenção a questão do endividamento, tá? Mas vamos chegar nesse ponto mais para frente aqui. Continuando aqui a análise. A Fleury, se você não conhece, é uma empresa do setor de saúde, ela atua na medicina diagnóstica e exames laboratoriais, é o core business da empresa. Código de negociação FLRY3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um free float de 55,5% do capital da empresa está aberto a mercado e um tag along de 100% nas ações. Bom, vou entrar aqui nos principais indicadores da Fleury. Não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre costumo trazer os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Costumo deixar aqui alguns parâmetros para ficar mais fácil para você entender a análise que eu estou fazendo. E caso você não saiba como funciona algum dos indicadores que eu citar nesse vídeo, eu deixo sempre uma playlist na descrição do vídeo. Você pode acessar playlist Indicadores Fundamentalistas, lá você vai sair bem esclarecido. Então vamos entrar aqui. Cotação do dia 28/3 de 2022, R$16,30. Valor de mercado aproximadamente 5 bilhões. Então no momento eu estou considerando ela uma small cap, ela já foi maior, né? Deu uma bela queda aí nos últimos anos, então tá sendo uma small cap. Dívida líquida sobre EBITDA, o principal indicador para você medir o endividamento da Fleury. Quanto mais baixo esse indicador, melhor. Geralmente ela trabalhava com a dívida mais baixa, mas 2 vezes não quer dizer que ela está com um endividamento muito elevado. Esse indicador, quando ele começa a passar muito de 3,5 vezes, 4 vezes, é um ponto para você ter atenção dependendo da empresa. Então 2 vezes até então tá ok. Liquidez corrente 1,4, isso aqui mostra que para cada R$1 que ela tem em deveres no curto prazo, ela tem 1,40 para receber, então ela está com uma certa folga financeira. Dividend yield de aproximadamente
6%. Vale ressaltar que a Fleury é uma empresa que busca mais crescimento, é uma empresa que costuma estar fazendo vários investimentos. Esse tipo de empresa, geralmente, ela é mais cara e o dividend yield fica um pouco mais baixo, tá? Então, no caso da Fleury, ela está com um dividend yield de 6% no momento, é um forte indício que ela pode estar barata. Continuando aqui o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Mostra que o negócio é extremamente rentável, tende a ter vantagens competitivas. Eu gosto desse indicador quando ele está acima de 10%, então quase 20% de ROI. É um ROI muito bom. Quando a gente olha para a margem líquida, que é um indicador de lucratividade, quanto mais elevada a margem, melhor. Eu geralmente gosto de empresas que tenham 10% ou mais de margem. Então 9% eu não vou falar que está ruim. Uma margem que eu diria que é uma margem um pouco baixa demais é 5% ou menos. Até de 6 até 10% eu diria que é uma margem boa. Não vou falar que é muito boa, mas é uma margem ok, tá? Mas eu geralmente gosto de ativos que tem um 10% ou mais de margem. E indicador de preço que eu estou trazendo aqui é o preço sobre lucro. Quanto mais baixo esse indicador, né, mais barato tende a estar o ativo. Isso aqui mostra quantas vezes a empresa está valendo o lucro dos últimos 12 meses. Então, de acordo com esse indicador, ela está sendo negociada a 15 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, a gente pode estar entendendo que ela está num preço ok, tá? Geralmente 15 vezes é o que eu considero um preço ok. Só que, no caso da Fleury, conforme eu falei, ela costuma ser negociada a múltiplos mais elevados, tá? Geralmente 20 vezes ou mais que ela costuma ser negociada, porque é um ativo de crescimento. Então pode ser que ela esteja barata, mas um ponto de atenção aqui. Continuando aqui a análise, agora eu estou entrando no histórico do EBITDA da empresa. É importante que você olhe o EBITDA da empresa, porque a Fleury ela cresce muito através de aquisições. Então ela costuma adquirir outras empresas, costuma investir também em tecnologia. Então a gente consegue ver que a parte da barra que está em azul representa o EBIT. E o que está em verde é depreciação e amortização. Então a gente consegue ver que entra muita depreciação e amortização no resultado da Fleury. Por isso é interessante você olhar o EBITDA e não ficar olhando somente para o lucro, tá joia? Então a gente consegue ver que é uma tendência de crescimento bem interessante. Conforme eu falei, é uma empresa sim de crescimento. O ano de 2020 foi um ano bem complicado para a empresa, mas 2021 ela já veio forte. A gente consegue ver que está praticamente ali desde 2014, 2015, conseguindo aí essa tendência de crescimento, que é difícil da gente ver uma empresa estar conseguindo crescer quase que em linha reta. Quando a gente olha para o histórico de lucros, é aquilo que eu falei, né? O lucro não está saindo muito do lugar. Se a gente olhar de 2017 mais ou menos até 2020, onde o lucro diminuiu, o lucro praticamente não saiu do lugar. Mas aí a gente tem que estar avaliando para a gente entender, por isso que é importante não olhar somente para o lucro. A gente consegue ver que nos últimos 10 anos a empresa deu lucro em todos os anos, é uma tendência de crescimento, o que é muito bom, e as barras em verde mostram que ela está pagando bastante dividendo. Então é uma empresa que está conseguindo crescer e ainda está distribuindo dividendos aí com os acionistas. Quando a gente olha para o histórico de cotações, de 2010 até 2016, ela praticamente não saiu do lugar, negociada ali perto de R$5, e de repente ela deu aquela porrada, foi para mais de R$20, chegando ali a R$25 mais ou menos em 2017, e de lá para cá ela não está conseguindo sair muito do lugar. Ela bateu a máxima ali, provavelmente antes da pandemia, no início de 2020, chegou a R$30 e agora ali está próximo de 15, então uma bela queda se a gente pegar ali desde quando veio esse cenário da pandemia. Bom, agora eu vou entrar aqui no histórico dos resultados da Fleury desde 2015 até o consolidado de 2021, pois foi o último resultado que a empresa reportou ao mercado. E para você que está me acompanhando aqui até agora, talvez você tenha esquecido de deixar o like. Caso você tenha esquecido, deixa o like, pois é muito importante para mim. E eu ainda vou te dar um presente também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer o acesso ao meu mini curso Investidor Raiz, totalmente gratuito. Eu te ensino a investir da forma mais fácil, segura e rentável possível, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro. O primeiro link da descrição, só clicar e acessar. Bom, vamos entrar aqui então para finalizar a Fleury, né? Tá tudo em azulzinho, por quê? Porque ela tá conseguindo melhorar
a receita praticamente ano a ano 10% ou mais. Então a receita saiu de 1,8 bilhão para 3,8 bilhões. Então mais do que dobrou nos últimos anos. Ano de 2020, conforme eu falei, foi um ano mais desafiador para a empresa devido à fechada, né, devido ao lockdown. Mesmo assim, ela ainda conseguiu apresentar uma receita maior do que o ano de 2019. Quando a gente olha para o EBITDA, ano a ano, é aquilo que eu falei, muito bonito de se ver, exceto no ano de 2020, que o EBITDA diminuiu um pouco, mas não foi uma queda expressiva. E quando a gente olha para o lucro eu deixei aqui alguns pontos em amarelo, porque não está saindo tanto do lugar, mas a gente pegar no médio prazo, saiu de 107 milhões para 351 milhões. Observação, ano de 2021, recorde na receita, recorde no EBITDA e recorde no lucro líquido. Um outro ponto de atenção sobre o endividamento, o resultado financeiro começou a dar uma piorada aqui devido à alta na taxa de juros, tá? Então, ponto de atenção. Mas quando a gente olha aqui, legal para você olhar as margens, né? A margem da Fleury, a margem EBITDA ali próximo de 26% a 30%, ela tá conseguindo segurar a margem líquida que está sofrendo um pouco, né? Se a gente pegar 2016, era próximo de 11%, 12%, 13%, e nos últimos 2 anos ela perdeu margem, tá ali 9%, então um ponto para você acompanhar essa questão das margens da empresa. O ROI extremamente elevado, quase 20%, muito bom. Endividamento, que era no máximo uma vez, agora dobrou para 2 vezes. Ela tomou mais dívida, que a gente consegue ver que a dívida saiu de 862 milhões para 2,1 bilhões. Continuando aqui, para finalizar, a gente consegue ver que o fluxo de caixa operacional também está batendo recorde. Ela vem fazendo vários investimentos em CAPEX nos últimos anos, inclusive aqui a gente consegue ver que em média do fluxo de caixa operacional, ou seja, quanto que entra no caixa com base nas operações da empresa, ela costuma investir ali em torno de 40% a 50%. No ano de 2021, ela investiu em média 41% do fluxo de caixa operacional. Ano de 2020 ela deu uma segurada devido ao cenário de pandemia, mas a gente consegue ver que agora ela voltou a investir forte, né? Saiu de um investimento de 188 milhões para 413 milhões em 2021. Por isso que eu falo que é importante você olhar o EBITDA, pois reflete melhor a questão da depreciação e amortização por ser uma empresa que faz vários investimentos. Então, minha opinião aí sobre a Fleury. Fleury é uma empresa de alta qualidade, vem conseguindo melhorar os resultados quase que ano a ano. Passou muito bem, na minha opinião, também no cenário de pandemia, mesmo com as lojas fechadas, ela conseguiu segurar o resultado, ou seja, o resultado não piorou muito, mas ainda assim o endividamento equilibrado. A margem, conforme eu falei, está caindo a margem líquida, ponto de atenção, mas fica de olho também na margem EBITDA, pois conforme eu falei, o EBITDA é um ponto interessante para você olhar. Na minha opinião, no preço que ela está sendo negociada, é um ativo extremamente interessante para você analisar, para você estudar com mais calma, para você colocar em carteira. Não fica desesperado, preocupado com oscilação de curto prazo e foca em entender o que está acontecendo com a empresa em vez de ficar olhando cotação. Para o investidor de longo prazo, isso aqui pode ser uma grande oportunidade para ganhar tanto em relação a dividendos quanto em relação à valorização das ações. Então, minha opinião é essa. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, para você analisar o ativo com calma, mas eu particularmente gosto de Fleury e não vejo motivo para desesperar com essas quedas recentes. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acredita que tem interesse. Deixa aqui também para mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre a Fleury e qual que é o próximo ativo que você quer ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.